nós vamos aprender a aula de óxido. Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa página Fórmula de Soluções, Qualidade em Ensinar. Hoje nós vamos continuar o módulo de funções inorgânicas e nossa aula 6, a aula de óxidos. Na aula de hoje nós vamos aprender a identificação, fórmulas, classificação, reações químicas e a nomenclatura geral. Vamos começar pela identificação. Óxidos são compostos binários, ou seja, formados por dois elementos, que terminam com um átomo de oxigênio. Nessas fórmulas, o oxigênio sempre será o átomo mais eletronegativo, e por isso deve ser escrito no final. Como exemplos aqui, nós temos I2O5, feito pelos elementos químicos iodo e oxigênio, Na2O2, formado pelo sódio e pelo oxigênio. Quanto às fórmulas, nós sempre vamos ter como parte negativa o átomo de oxigênio. Lembrando que seu NOx pode variar, -2, -1 ou -0,5. Vamos ver isso com mais detalhes nas classificações. Como parte positiva, nós podemos ter qualquer outro elemento químico. Vamos a um exemplo. Se nós tivermos o alumínio e o oxigênio, qual é a fórmula do óxido formado por eles? Nós temos sempre que lembrar do NOx dos elementos químicos. Alumínio tem NOx fixo mais 3, o oxigênio, nesse caso, tem NOx menos 2. E a fórmula do óxido será Al2O3. Fica uma dica aqui para vocês, que nós podemos, através do NOx, cruzar, como mostrado aqui no nosso slide, para obter os coeficientes dos átomos. Aqui, Al2, o 2 era o NOx do oxigênio, O3, que era o NOx do alumínio. Quanto à parte de classificação, eu gostaria que vocês lembrassem de uma palavra cabalística, de uma palavra que tem poder. Lembrando dessa palavra, você irá sempre saber a classificação dos óxidos. A palavra que eu quero pedir para vocês memorizarem é Bazamps. Pode vir aí no nosso slide. Com essa palavra, nós então iremos montar uma tabela onde nós teremos o NOx do metal, NOx do ametal, NOx do oxigênio e algumas observações. Bem, Bazamps começa com B, é a primeira classificação dos óxidos. B de básico. O que é um óxido básico? É todo óxido formado por um metal de NOx mais 1 ou mais 2. O NOx do oxigênio é menos 2. O nosso exemplo aqui, Na2O. E nós temos algumas exceções, como Fe2O3, Bi2O3 e Pb2O3. A nossa segunda classificação dos óxidos, o A é de anfótero. Agora, o NOx do metal ligado ao oxigênio, ele deve ser mais 3 ou mais 4. O NOx do oxigênio continua sendo menos 2. Um exemplo aqui comum, Al2O3. E nós também temos algumas exceções, FeO, PbO e ZnO. No Bazamps, o primeiro S é do óxido salino, aonde nós colocamos que o NOx do metal é mais 8/3. Mas, olha ali a nossa observação. Identificar um óxido salino, ele é fácil, porque sempre vai ter a fórmula metal 3O4. O NOx do oxigênio é menos 2, veja o nosso exemplo, Fe3O4. Sempre que nós tivermos um metal com índice 3 e oxigênio com índice 4, a classificação ela é óxido salino. Na letra A do Bazamps, o A é de ácido, que é um óxido formado por metais com um NOx maior que 4 e é formado também por qualquer ametal junto do oxigênio.
excetuando os óxidos neutros que nós já veremos. Aqui temos um exemplo, Cl2O. No óxido oxigênio, continua menos 2. Óxido neutro. Óxido neutro, eles são sempre esses quatro. H2O, que é a água, CO, NO e N2O. O óxido oxigênio é menos 2. P, no basante, é de peróxido. Ele é um óxido formado por metais das famílias 1A e 2A. E o óxido oxigênio é menos 1. Como exemplo, nós temos H2O2, a água oxigenada. E o nosso último óxido, ele é o superóxido. Também é formado por metais das famílias 1A e 2A. O óxido oxigênio agora vale menos meio. Um exemplo típico é o Li2O4. Vamos agora passar para a parte de reações químicas. Todo óxido básico reage com água, gerando uma base ou um hidróxido. Lembrando que o óxido básico, o metal tem que ter NOx mais 1 ou mais 2. Como exemplo aqui, nós temos o Na2O mais água. Nós então vamos formar o hidróxido de sódio, que é o NaOH. Lembra que o sódio tem NOx fixo mais 1, que é da família 1A. E também lembre que toda reação química nós temos que equilibrá-la. Nós temos que ver se o número de átomos do reagente é o mesmo do número de átomos do produto. Aqui também temos o outro exemplo, o óxido de cálcio, CaO. Mais água, ele vai me gerar o hidróxido de cálcio. Cálcio tem NOx fixo mais 2, ele é da família 2A. Então, o hidróxido de cálcio, CaOH2. Temos também uma outra reação química, que é a do óxido ácido mais água. Ele vai me gerar um ácido agora no caso. Um exemplo aqui, N2O5 mais água. Ele vai me gerar um ácido, então vai começar com hidrogênio. N2O5 é um óxido ácido, porque nitrogênio é um ametal. Bem, nós temos quantos átomos de hidrogênio na fórmula? Nós vamos ter 2. Por quê? Eles são oriundos dos 2 átomos de hidrogênio da água. Então, todo ácido sempre começa com hidrogênio. Coloque aí no produto H2, N2, no meio da fórmula sempre vai vir o ametal, e eu aqui no caso tenho 2 átomos de nitrogênio, e por último sempre iremos colocar o átomo de oxigênio. Somando no reagente 5 átomos de oxigênio mais 1 da água, nós vamos ter 6 átomos de oxigênio. E percebemos que essa fórmula H2N2O6 ela pode ser simplificada. Aqui nós iremos formar, são 2 mols de HNO3, do ácido nítrico. A reação correta para nós escrevermos seria essa que está apresentada aí embaixo. N2O5 mais H2O, dando 2HNO3. Temos aqui também um outro exemplo, com Br2O7 mais água, vai me gerar um ácido que começa com hidrogênio, no meio tem o ametal, que é o bromo, e termina em oxigênio. Somando os átomos, nós podemos ver que eles são divisíveis por 2. Veja lá, H2, Br2O8. Então, vão me dar 2 moléculas de HBrO4. Vamos agora a alguns exercícios sobre o conteúdo visto. Bem, eu gostaria que vocês classificassem cada óxido abaixo. Vamos ao tempo. Vamos às respostas então. A L2O3 é um óxido anfótero. Eu tenho metal, alumínio, NOx mais 3. K2O é um óxido básico. Potássio tem NOx mais 1 e o oxigênio tem NOx menos 2. Na2O2 é um peróxido. O sódio ele é da família 1A, tem NOx fixo mais 1. E nesse caso o oxigênio vai ter NOx menos 1.
Fe3O4 é um óxido salino. Lembra, sempre que tiver metal 3O4, a classificação é de um óxido salino. E 2O7 é um óxido ácido, porque o iodo é um ametal. Vamos agora à segunda parte de respostas. NO é um óxido neutro. K2O4 é um superóxido. Potássio tem NOx mais 1 e o oxigênio vai ter NOx menos meio. Na2O é um óxido básico. Sódio NOx mais 1, oxigênio NOx menos 2. E 2O3 é um óxido ácido. O iodo é um ametal. Li2O2 é um peróxido. Lítio da família 1A tem NOx mais 1, enquanto que o oxigênio possui NOx menos 1. Vamos agora ao segundo exercício. Eu gostaria que vocês dessem o produto de cada reação abaixo. Lembre primeiro que nós temos que classificar o óxido, se é básico ou ácido, para a gente saber qual vai ser o produto da reação, se vai ser um ácido ou uma base. Vamos ao tempo. Cl2O3 é um óxido ácido, cloro é um ametal, logo vai me gerar um ácido. Nós vamos começar pelo hidrogênio, a fórmula começa pelo hidrogênio, no meio vamos colocar o átomo de cloro e terminando o átomo de oxigênio. Não esqueça que nós podemos simplificar nesse caso e a equação correta é essa que está aí. Na letra B, nós vamos formar o H2SO3. SO2, enxofre é um ametal, é outro óxido ácido. Na letra C, N2O3, nitrogênio é um ametal, temos um outro óxido ácido, vai então me gerar a fórmula de um ácido. Aqui no caso, duas moléculas de HNO3. A letra D agora, já temos MgO. Magnésio, ele é da família 2A, tem NOx fixo mais 2, é um óxido básico. Em água, vai me gerar um hidróxido, o hidróxido de magnésio. Enquanto que na letra E, Na2O, o sódio também Enquanto que na letra E, o Na2O, ele é um óxido básico, sódio tem NOx mais 1. Em água vai me gerar o hidróxido de sódio, NaOH. O último ponto de nossa aula hoje vai ser a nomenclatura geral de óxidos. Bem, coloquei aqui uma ilustração para vocês. Nós vamos começar sempre com um prefixo. Pode ver aí o asterisco, esse prefixo pode ser mono, di, tri, tetra, pente e assim sucessivamente. Esse prefixo indica o número de oxigênios da fórmula. Então vai vir esse prefixo, depois vai vir a palavra óxido, D. Vamos colocar um outro prefixo, que é o mesmo, mono, di, tri ou tetra, e vai vir o nome do elemento químico. Vamos ver alguns exemplos? Bem, Cl2O, eu tenho somente um átomo de oxigênio, então é mono mais óxido, monóxido. D, eu agora possuo dois átomos de cloro, logo vai ser dicloro, monóxido de dicloro. N2O5, temos 5 átomos de oxigênio e 2 de nitrogênio, logo pentóxido de dinitrogênio. CO2, monóxido de, pode colocar monocarbono, mas o mais comum, quando for mono para o nome do elemento, a gente pode ocluir. Pode-se colocar, então, monóxido de carbono. CrO3, 3 átomos de oxigênio, trióxido de cromo, ou trióxido de monocromo. Vamos agora a alguns exercícios. Dê o nome dos compostos abaixo. Essa nomenclatura geral que nós acabamos de ver. Vamos às respostas. A letra A, trióxido de dicloro. Letra B, monóxido de cobre. C, dióxido de enxofre. Lembrando que o mono, quando for elemento químico, nós podemos retirar.
Letra D, tetróxido de triferro. E letra E, dióxido de chumbo. Vamos agora dar as fórmulas dos compostos abaixo. Letra A, então, trióxido de enxofre. Temos um átomo de enxofre e 3 oxigênios. Tetróxido de trichumbo, Pb3O4. Pentóxido de fósforo, P2O5. Temos 5 oxigênios e 2 fósforos. Monóxido de carbono, CO. E trióxido de dialumínio, Al2O3. Vamos agora relembrar os conceitos vistos nessa aula. Bem, começamos com identificação. Vimos que os óxidos são compostos binários terminados com um átomo de oxigênio. Em sua fórmula, vimos que o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Os outros elementos formadores de um óxido, eles vão ser os metais e os ametais, e vão formar a parte positiva. A classificação dos óxidos, nós então aprendemos uma palavra cabalística, uma palavra que tem poder, basamps. E com esse basamps, podemos então ter os óxidos básico, anfótero, salino, ácido, neutro, peróxido e superóxido. E vimos as suas características, conforme essa nossa tabelinha. Na parte de reações químicas, vimos que um óxido básico mais água, ele gera uma base, ou hidróxido. E um óxido ácido mais água, ele gera um ácido. A parte de nomenclatura geral, nós vimos o prefixo indicativo do número de oxigênios, mais a palavra óxido, botamos a preposição de, depois o prefixo indicando o número de átomos do outro elemento químico e o nome do elemento químico. Bem, se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever, eu estarei respondendo para vocês. Se vocês tiverem sugestões ou comentários, por favor, nos falem. Curtam nossa página do Facebook, temos a aula também no YouTube, no Instagram e nos vemos aí estudando um outro conteúdo. Vamos às aulas!